Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da JF. Obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Já quero te convidar a você se inscrever no nosso canal e apertar o sininho. Vai lá, você vai ficar sabendo de todas as notificações aqui do nosso podcast. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em reprocessamento generativo? Não? Eu também não. Não ouvi. Mas hoje nós estaremos conversando aqui com uma terapeuta e você ficará sabendo desse assunto juntamente comigo, tá bom? Então eu quero te convidar. Bora, venha comigo e vamos para mais um podcast aqui da JF. Bora! Então é isso, gente. Hoje nós vamos estar conversando então aqui com uma terapeuta e o nome dela eu já quero apresentar para vocês. É Vanessa Mendonça. Hoje nós estaremos conversando com ela e também esse que vos apresenta sou eu, o William, e também a Shane está juntamente conosco novamente. Oi, gente, tudo bom? Então tá, gente, vamos lá. Vocês estão interessados no assunto, né? Eu também tô. Então, hoje nós vamos ficar conhecendo um pouquinho mais desse assunto. Para você que não sabe e nem tem ideia do que é e sobre esse assunto, mas a Vanessa estará nos esclarecendo, estará trazendo para nós sobre o que é. E você vai ficar aí até o final, viu? Não te esquece. Quero te dizer mais, se inscreva no nosso canal, lembra? Já te falei agora há pouco, vou falar de novo. Se inscreva no nosso canal, aperte o sininho e bora com a gente, que o papo tá só começando. Bora? Tudo bem, Vanessa? Tudo ótimo. Tudo bem? Que maravilha. Seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. É uma alegria aqui para a JF, podcast da JF, ter você aqui juntamente conosco. Muito obrigado. E eu já quero começar te perguntando, quem é a Vanessa Mendonça? Então, primeiramente, eu quero agradecer, o convite. É uma honra, é uma alegria para mim poder estar aqui e falar um pouquinho desse assunto, falar um pouquinho da vida pessoal também, que é importante, a gente compartilhar. Meu nome, então, é Vanessa. Eu tenho 35 anos. Primeiramente, eu sou filha de Deus. Isso me faz ser outras coisas mais importantes também, que é ser mãe. Eu tenho um filhinho de 5 anos hoje, sou casada, tenho um marido maravilhoso. E hoje, eu estou atuando como terapeuta TRG. E é isso que eu tenho como propósito de vida, é ajudar mais pessoas. Então, não tem como não falar disso, de mim, sem dizer que eu também sou essa pessoa que gosta de ajudar a resolver os problemas emocionais de outras pessoas. Que maravilha! E deixa eu contar para o público. Deixa eu contar para o público que está nos assistindo que a Vanessa, hoje ela está aqui, mas o esposo dela já esteve aqui com a gente, Já. né? Ele esteve aqui também, tem um podcast, você busca aí, você vai perceber que a gente tem um podcast com o Sérgio, é o esposo da Vanessa. O Sérgio também fez um curso, né? Aqui juntamente com a gente, uma palestra aqui, e isso aqui com a gente. Então, é uma família bem conhecida aqui da JF. E deixa eu fazer um negócio aqui diferente. As pessoas que estão recém chegando no nosso canal, que estão recém vendo esses dois podcasts em sequência das mulheres que estão vindo, quem é a Shane? Essa pergunta não estava no script de hoje. Vamos aproveitar ela que está aqui também. Bom, né? A Shane que está aqui seguido, mas realmente nunca foi feita essa pergunta para mim. A Shane é filha também, né? Em primeiro lugar, a gente, por mais que tu tem pai, tu tem mãe, mas a gente descobre outro significado de ser filha. A gente não é órfão, a gente tem um pai que cuida, que protege, que realiza nossos sonhos. Então, a Shane, em primeiro lugar, é filha. Depois é mãe, é esposa e é amiga. Empreendedora, né? Porque, assim, a gente está aqui numa equipe maravilhosa e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe. Nós também. Isso aí. Que bom. Vamos começar nesse ritmo, então, né? Então, já aproveita que está nesse ritmo e já faça a primeira pergunta para nós. Eu quero te pedir, Vanessa, o que te levou a interessar nessa área de terapeuta? Então, primeiramente, não tem como não falar que foram os meus próprios problemas emocionais. Então, todos temos.
né? Mas eu tinha, assim, aquele anseio dentro de mim que eu precisava buscar algo, mas primeiro para mim. Então, isso que me motivou. Eu quero resolver algumas coisas internas dentro de mim. E na época, né, quando eu era mais jovem, eu não tive condições, enfim, de fazer uma faculdade, mas aquilo ardia dentro de mim. E aí eu acabei conhecendo outros tipos de terapia, mas que não se encaixavam para mim, que não se encaixavam para mim. Quando eu conheci essa terapia, então que eu me aprofundei nela, que é a terapia da TRG, terapia de reprocessamento generativo, eu consegui perceber que ali era o campo que eu poderia tratar os meus problemas e facilmente ajudar outras pessoas. Por isso que eu escolhi, né, isso. Então para mim tá sendo fantástico, assim, conhecer os meus problemas internos, né, porque todos temos, volto a dizer, mas poder ver uma luz, assim, e poder ajudar as outras pessoas. Vanessa, o que é TRG? Terapia de reprocessamento generativo. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho da técnica. Do que Tá. é, né? As Isso. pessoas vão ficar curiosas até lá, gente. Isso. Tá, e como que tu descreve a tua jornada até chegar na formação de terapeuta? Porque tu teve uma jornada, né? Tu teve um processo, tu teve um caminho traçado. Sim. Aí como que tu descreve como que foi essa tua jornada? Na verdade, a minha jornada sempre foi de muitas perguntas, né? Muitas, assim, conflitos internos, porque eu sempre fui uma pessoa de querer me aprofundar nas coisas. Só que, tipo, eu tinha muitas perguntas e não tinha muitas respostas. E aí, primeiramente, eu pensei, nossa, eu preciso resolver isso. Porque era muito conflitos internos, assim. E a gente vai vivendo, a gente vai levando a vida assim, alguns momentos mais, alguns menos. Mas foi primeiro os meus, né? Responder as minhas questões. E aí clareou muita coisa. Uau. Mas foi sempre de muitos questionamentos, assim. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? E hoje eu entendo que a gente não vai ter a resposta para tudo, né? A gente hoje, claro, né, depois de estudar isso e também me aprofundar na palavra, né, depois do Rema, eu entendi que a gente tem que confiar, né? A gente precisa confiar em Deus, né? Estar próximo dele. E aí muitas coisas a gente não vai encontrar resposta, a gente só tem que confiar e fazer a nossa parte. E teve um evento marcante na tua vida que te levou a escolher essa especialização? Se Sim. tem, tu poderia contar? Sim, na verdade, vários eventos, mas o que eu fiquei no limbo, assim mesmo, de saber, né, meu Deus, preciso fazer alguma coisa, porque agora tudo mudou, foi quando eu tive o B. Né, quando eu tive o B, né, que eu não era mais aquela só mulher, só esposa, agora eu era mãe, e eu tinha algumas coisas, eu tinha conflitos, enfim, e aí daqui a pouco eu pensei, não, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser uma mãe boa, e desde lá eu estudei um pouco, eu estudei os traços de caráter, né, para saber como que as pessoas funcionam através do corpo, olhar no corpo delas e entender como elas funcionam. E aí eu vim fazendo pequenos estudos até que brilhou, né, esse estudo da TRG, mas foi principalmente quando eu me tornei mãe. Uau. Meu Deus. Vanessa, nesse mundo que você, nesse processo, e qual a gente acabou de te perguntar como que foi o teu processo até se formar, né? Mas no meio desse percurso, você já era mãe ou se tornou mãe depois de formado? Eu me tornei mãe depois eu me formei. Tá, você se formou então, quando você estava no processo, você ainda não Isso. era mãe. Não. Tá, e nesse processo teve algum pensamento que te fez você pensar em desistir? Nossa, eu comecei e não terminei muitas coisas. Eu comecei e não terminei, porque eu não tinha um entendimento, assim, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa.
mas porque eu não tinha clareza, né? Eu tinha muitas perguntas e não tinha respostas, eu não tinha clareza, né? Então, eu acabei ficando, sabe, tipo, sem perspectiva. Uhum. E aí, depois eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi aí Que surgiu. que surgiu, isso aí. Porque a gente vê muitas pessoas hoje começando as coisas e não terminam, né? Sim, E por vários motivos. vários. Às vezes nem motivos. mesmo elas sabem. Isso, exatamente. Às vezes buscam querer se formar em alguma coisa por influência da família, Sim, influência de um pai ou de uma mãe, e talvez dentro dela não era aquilo que ela queria fazer. sim, tem muito. Essa terapia, ela também pode ajudar pessoas a ter uma decisão na sua vida, ou é outro ramo? Com certeza. Na verdade, a terapia, ela vai tratar a raiz de muitas questões. Uhum. E o que acontece? Hoje a gente, né, desde o útero, a gente passa por vários processos. E é inconsciente, né? O nosso inconsciente, ele grava tudo, desde que a gente estava no útero até hoje, tudo ele grava. Mas nem tudo a gente lembra. E tem coisas que a gente viveu, principalmente na infância, que nos fazem caminhar para a vida de adulto. Então, tem muitas decisões que são tomadas hoje em função de algumas dores do passado. Então, essa terapia, ela ajuda a reprocessar traumas e vivências emocionais passadas, né? Colocar, digamos assim, eliminar o que era ruim, né? E a pessoa vai começar a amadurecer. Consequentemente, aí, amadurecendo, ela vai fazer escolhas mais assertivas. Ela vai amadurecer no sentido, assim, porque hoje a gente, em alguns momentos, a gente ainda age como crianças, né? Toma algumas decisões, ou enfim. E aí, a terapia vai ajudar a pessoa a amadurecer, em vários sentidos. E aí ela vai começar a perceber que que algumas coisas, elas não fazem mais sentido. Então, a terapia, ela vai ajudar em inúmeros fatores. E ela tem um protocolo a ser seguido. Então, assim, só precisa ser seguido, né? A pessoa que está disposta, primeiro ela precisa estar disposta e precisa seguir o protocolo, o ensinamento certinho, que com certeza eu já vi muitas pessoas, ainda, né, estou no processo de atendimento de algumas, mas eu já vi pessoas simplesmente mudarem a vida, assim, em pouquíssimo tempo, porque não é reestruturou, não é ressignificar, não é dar um novo significado, é simplesmente apagar aquele significado ruim que tinha e dar um significado melhor para aquilo ali, porque vai ter uma potencialização mais na frente. Maravilha. Isso é mais certo do que a gente pensa, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não é desequilibrada. Ela tem traços que o subconsciente dela trouxe e que ela não tá conseguindo resolver. E precisa de ajuda, né? Isso, e daí a pessoa não entende. Só que daí, se não tem o conhecimento que precisa de ajuda, ela sempre vai ser a pessoa que, aos olhos dos outros, vai ser a desequilibrada. Isso mesmo. Eu sei que todo mundo quer saber mais sobre a terapia, sobre a tua profissão, como que funciona, porque ninguém... É aquele assim, ó, todo mundo quer saber e ninguém tem coragem de pedir. É verdade. Né? Por isso que a gente tá aqui. Mas antes, eu quero saber da tua vida fora do trabalho. Sim. Qual que é a tua paixão fora do trabalho? Eu gosto muito de estar dentro da minha casa. Eu gosto muito da minha casa, eu gosto muito de estar, assim, no ambiente, assim, com meu marido, com meu filho, fazendo alguma coisa junto. Mas, assim, gosto muito de sair também. Gosto de passeio, eu gosto muito de conhecer lugares diferentes. Enfim, é aquela coisa, assim, chega final de semana, amor, vamos passear onde hoje? Vamos fazer o que hoje? Sair também, mas assim, voltar para casa, organizar minha casa, ter aquela paz, aquela tranquilidade. Isso é a minha... E uma dica, ela gosta de planta, tá, gente? Eu amo planta, meu Deus, eu sou apaixonada.
Ai, Ela sim. gosta de planta, fica a dica para quem quer presentear a Vanessa. É, Ela gosta aceito. de planta. E detalhe, eu gosto de um tempo pra cá. Não gostava antes. É. Eu não gostava. Quando eu conheci o Sérgio, eu disse, ó, uma coisa que tu nunca precisa me dar é flor. Não me dê. Eu entendo ele. Então, assim, ó, mas isso mudou, né? Depois eu entendi o Esse porquê. gasto eu não tenho. E daí agora não. Agora qualquer coisinha eu digo, amor, Uma uma plantinha. plantinha. E tu consegue buscar equilíbrio entre a tua vida pessoal e o profissional? Na verdade, eu ainda tô buscando, porque o processo é recente, né? Sim. Então, eu ainda tô naquela coisa assim, de manhã, né, eu me dedico pra minha casa. Eu dedico a fazer realmente os deveres da minha casa, arrumar Ser minha mãe. cama, ser mãe, a organizar a casa, fazer almoço. Hoje mesmo fiz um almoço, todos os dias, então praticamente é isso. E aí, à tarde, que eu tô organizando para os atendimentos, e quando eu não tenho atendimento, eu continuo estudando. Então, eu ainda tô, né? Eu sei que vai chegar um momento que daqui a pouco vai precisar de mais demanda, mas eu tô conseguindo fazer isso ainda. E eu gosto muito. Você já, ao longo dos teus estudos, quando você estava estudando para isso, você recebeu algum conselho que foi valioso para você, que realmente te ajudou no que você está fazendo? Ou você, junto, né? Aqui eu quero fazer também essa pergunta no outro viés. Uhum. É aquele que te ajudou ou também teve aquele que você preferiu descartar porque realmente não iria te ajudar no teu processo? Sim, na verdade eu tive 2 conselhos que para mim foram essenciais, assim. O primeiro, que foi iniciou a minha mudança de vida, foi um conselho que eu tive, na verdade, há muito tempo, que ele veio à tona, me fizeram de novo, aceita Jesus. Aceita Jesus como teu único suficiente salvador, que muitas respostas, muitas perguntas vão ser respondidas, muitas coisas vão ser eliminadas da tua vida. E isso me fez, no mínimo, refletir. E aí eu comecei a buscar mais, né, Jesus. Foi ali que eu realmente me converti. E a segunda foi, primeiro, ouça as pessoas. Ouça, senta e ouça. Sem julgamento, sem pedras, sem nada. Ouça. Ouça e tu vai conseguir, ali, entender muito o que elas precisam. Então é ouvir. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. Por isso Deus nos deu 2 ouvidos, né? E boca uma Exatamente. só. Eu acho Ouvir mais e falar menos. Eu acho que esse conselho podia ser para todo mundo. Né? Eu pra mim acho também. que é um conselho. Pra quem gosta de falar demais. Não, eu acho que é um conselho geral. Tipo assim, tu escutar a É. pessoa é uma coisa, tu escutar a pessoa sem julgamento é outra. É diferente. Eu gosto E quando eu digo isso, porque eu tinha uma dificuldade um tempinho atrás, muito de ouvir, sabe? Uhum. Eu sempre gostei muito de falar. Mas eu também tô passando por esse processo assim de ouvir mais, sentar e ouvir. Eu tinha muita dificuldade. Pensei, bom, se a Lu chegar aqui, ela vai falar exatamente isso. Ela falava, me perguntava, e quando ela perguntava, e o que eu falei? Eu tava prestando eu ficava uns 3 segundos tentando, assim, adivinhar, eu descobri o que ela tinha falado, e às vezes eu acertava. Tu falou tal coisa. Mas foi um chute que eu dei. Eu não tava prestando atenção, eu tinha essa dificuldade. Uhum. Principalmente quando eu tava assistindo televisão. Sim. E normalmente, assim, o homem quando senta pra assistir TV, ele só quer assistir televisão. Ele desliga das Exatamente. outras coisas. Daí, eu tinha uma dificuldade. Mas eu tô aprendendo. E assim, tem pessoas que no biotipo delas, elas vão falar mais que os outros. É verdade. Só que a gente consegue, né, enfim, buscando assim, a gente consegue entender. Equilíbrio, né? É equilíbrio. Tem que ter. Exatamente. Aí eu tô chegando lá. É isso aí. Eu tô chegando lá. Vamos lá, o que te motiva a continuar aprendendo mais sobre o assunto e o que te leva a ter mais convicção de que realmente você está no caminho certo? O que me motiva é que tem uma passagem, na verdade, na Bíblia que diz que a gente precisa, que diz assim,
não se apoiem no seu próprio entendimento, né? Então, assim, eu não quero me apoiar no meu próprio entendimento, mas o que mais me motiva é poder ajudar as pessoas que eu vejo hoje, que hoje eu consigo perceber, né? Não julgo nem nada, mas eu consigo perceber quem precisa, né? E quem não precisa. Claro que cada um, enfim, sabe, né? E vai decidir se quer ou não. Mas o que me motiva é isso. E também é que eu tenho uma vontade, assim, de ir pra frente, no sentido, assim, de eu quero que as pessoas realmente enxerguem que que não é só aquilo a vida, sabe? Que existe um propósito na vida dela também. Então, que ela destravar, que ela perceber que ela pode mais. Isso é o que me motiva também. Isso. Deixe. Tem algum livro que nessa tua trajetória te inspirou? Ou, sim, que é uma referência? Na verdade, eu li vários livros, mas tem uma autora que eu gosto muito, que é a Joyce Meyer. Eu acompanho. É top. Então, assim, eu li vários da Joyce Meyer. E a história dela é absurda. E um livro que eu gosto muito que é A Raiz da Rejeição. Porque a rejeição é uma raiz que tá lá impregnada, assim, sabe? Já diz mesmo, é raiz. Então, esse livro, ele explica muita coisa e ele é fantástico, assim, é um livro muito rápido de ler, é muito fácil de entender. Mas existem outros livros que eu li dela também, tem um que, eu não vou me lembrar exatamente o nome, mas ele fala sobre o fruto do espírito, que é muito bom também, e os vídeos dela, né? Então, tipo, ela é uma inspiração pra mim. Ela é uma autora, né, de vídeos e também de livros, que é uma inspiração. A história dela é magnífica, não é linda, né? Mas o que ela fez depois que... Isso. Que ia ser que a superação, exatamente. É um negócio que ajuda muitas pessoas, né? Sim. Porque às vezes as pessoas estão no problema, elas não conseguem perceber que tem uma saída. Exatamente. Só que isso envolve escolha. Né? Isso, exatamente. Envolve escolha. Eu também passei por um problema meu na minha infância e eu carreguei por um bom período da minha vida isso e guardado só pra mim. E chegou um tempo que eu tive que fazer uma escolha. Isso. Ou eu coloco pra fora, ou vou acabar me enterrando com isso. E eu tive que escolher. E eu escolhi colocar pra fora, expor e arrancar, como você diz, essa raiz de dentro de mim pra poder eliminar. Só assim eu consegui ter as mudanças que eu precisava na minha vida. Então, tu já passou por um pequeno processo terapêutico, né? Mas assim, foi tu mesmo que escolheu. Sim, fui eu mesmo que escolhi. Nunca busquei ajuda, sabe? Eu nunca fui fazer uma terapia. Foi coisa minha mesmo. Claro, entendendo pela palavra, sabe? Isso ajuda muito, muito, muito. E entendendo pela palavra ali, eu consegui compreender que eu precisava disso. Exatamente. E em todo teus anos, né? Tem algum momento gratificante na tua vida, assim, de nossa, um momento, porque a gente tem, né? Aí eu quero saber qual que é o momento mais gratificante da tua vida. Meu Deus. Às vezes tem vários, né? Tem vários, na verdade, tem vários. Mas eu acho que o que mais me fez sentir grata é poder ser mãe. Porque eu sempre sonhei, assim, em ser mãe. Então, e foi ali que eu comecei a mudar, né? A intensificar a mudança na minha vida. Então, foi uma chave. Foi uma chave, assim, que eu disse, não, agora não pode. Até porque eu tive uma infância... Minha infância não foi tão difícil, mas eu fui criada muito dentro de uma caixinha, sabe? E aí eu não queria isso mais. Eu não queria isso pra passar isso pro meu filho. E então, quando eu fui mãe, eu senti, assim, que é um presente, né? Porque ser mãe é um presente. Então, isso...
para mim foi o melhor presente, assim, que eu ganhei. Porque foi ali que virou aquela chave que eu realmente precisava... Não, tinha que deixar de ser aquela guria que eu era Sim. pra ser mãe, ser mulher, né? Isso aí. Amadurecer. Se tu pudesse dar um conselho para as pessoas mais jovens, nossa, né? A gente tá falando como se ela fosse... Gente, ela é nova, né? Ela é nova, mas mais os nova. mais novos, isso aí. Meu Deus. Qual seria o conselho que tu daria? Ai, hoje, o conselho que eu daria é estuda. Estuda. Não fica vivendo as suas próprias emoções, porque hoje o conhecimento liberta muito. Por que que eu dou esse conselho de estudar? Porque quando eu era adolescente, o meu pai disse pra mim assim, estuda, e eu não estudei. Então eu demorei assim, eu digo, muito tempo, e eu escolhi outro caminho, né? Eu escolhi viver outras coisas que eu digo que eu desviei do meu propósito. Talvez aquilo ali tudo gerou o que precisava ser gerado, eu não me cobro por isso, mas eu tenho certeza que se eu tivesse estudado, me aprofundado, escolhido algo para realmente viver aquilo ali, muita coisa teria sido diferente. E hoje em dia, os jovens, eles até estão buscando mais, eu acho, que na época não... Enfim, mas assim, buscar crescer estudando é bem diferente, assim, tu escolher um viés, assim, eu quero fazer isso aqui por um propósito, né? E assim, conhecer mais da palavra, né? Conhecer... Não precisa ser aquele... Porque a gente não é não se trata de uma religião, mas também conhecer a palavra, buscar mais a Deus... que muita coisa vai mudar, assim, na vida. O maior terapeuta está na Bíblia, né? Exatamente. A gente tem Exatamente. exemplos muito bons ali de Jesus. É. Sabe que eu estava agora pensando e gente, não me levem a mal, eu não estou aconselhando você errado aqui, tá? Eu só quero que tu entenda direitinho o que eu vou falar. Que existe uma diferença muito grande entre a gente estudar sendo imaturo do que tu estudar já sendo maduro. Sim. É muita diferença. Quando a gente já tem uma maturidade, tu consegue aprender muito mais rápido, muito mais fácil e também ter aquela noção de que realmente tu tá estudando, mas aonde tu quer chegar. Isso. Qual que é o objetivo, o propósito. Exatamente. Quando tu é jovem, novo lá, na adolescência, pré-adolescência, tu estuda por obrigação, porque dizem que tu tem que estudar. Sim. Mas tu não tem um propósito, nenhum objetivo. Simplesmente tu tá estudando. Aí às vezes o pai diz e a mãe fala, não, porque tu tem que estudar, porque tu tem que ser alguém na vida, porque ali na frente tu vai escolher uma profissão. Mas tu vem nessa carga de que os outros vêm te dizendo o que tu tem que fazer, o que tu não tem que fazer. Sim. Agora, quando você é maduro, você consegue ter as próprias escolhas e entender o porquê que você está estudando aquilo ali e qual que é o teu propósito. Sim, Existe uma com diferença certeza, muito grande. enorme, a diferença é enorme, isso que tu falou tá super certo, e tem que ser mesmo, mas assim, na essência, eu não sei se vocês, quando vocês eram jovens, vocês vão se lembrar, mas na essência de vocês sempre vão ter alguma coisa que vocês vão gostar muito. A gente sempre tem alguma coisa que, eu me lembro que quando eu era jovem, que eu tava indo, enfim, eu tava terminando ali o ensino médio, que eu podia fazer uma faculdade, entre aspas, assim, né, porque não era... Mas, enfim, eu sempre gostei da psicologia. Eu sempre gostei desse negócio de pessoas, Gente, né? de tratar com gente. Eu gostava, assim... Claro, eu não sou aquela pessoa que me envolve com um monte de gente. Mas, assim, se eu sentar com uma pessoa, eu gosto de ouvir ela. Eu gosto, de alguma forma, ajudar. Então, isso tava desde sempre ali, em mim. Só que eu demorei para desenvolver. Então, tipo, isso que tu falou sobre a maturidade é essencial, é importante. Mas, assim, se a gente parar para analisar, na essência da gente vai ter alguma coisa que vai nos mover. Não sei se vocês já tiveram essa percepção. Sim. Todo homem, ele quer ser futebol, né? Quando é pequeno. Sim. Ele quer ser jogador de futebol quando ele é pequenininho. E eu tinha essa ideia. E eu me frustrei. Me frustrei.
Só que lá, quando eu tinha essa mesma paixão pelo futebol, eu sempre gostei de televisão. Olha só. Eu adorava ver aqueles caras apresentando aqueles programas. Isso era algo que eu sempre gostei. E na minha região, onde eu morava, lá em Uruguaiana, a gente sempre ouviu lá, é muito natural as pessoas ouvirem rádio. Uhum. E menos TV. Lá é mais rádio e menos TV. A TV normalmente ela é para a noite, mas durante o dia inteiro é rádio. Então isso eu sempre gostei. Tanto que eu fiz um tempo de rádio lá em Uruguaiana, Olha só. mas é algo da minha infância. Viu? E o que eu tô fazendo aqui é o que eu Olha gosto. só. Então, tem uma essência, tinha uma essência dentro, É, né? isso aí. A gente sabe que a gente precisa tratar corpo, alma e espírito, Isso. né? Uhum. Tu tem algum hábito diário que tu acha essencial? Sim, eu tenho os meus hábitos diários. Eu, de manhã, né? Primeira coisa é acordar e fazer o devocional. Todo dia. Tenho o devocional lá, eu faço ele. Depois, então, do devocional, eu vou pra academia. Todo dia eu vou pra academia, mesmo sem vontade. Viu, Tipo, gente? tem dia... Mesmo sem vontade, exercício físico é essencial. E outra coisa que eu tenho uma motivação, que é meu marido, né? Se eu digo, amor, hoje eu não tô com vontade, ele me cutuca. Ou desperta o telefone, amor, não vai levantar? Então eu tenho esse hábito diário, que é acordar de manhã, fazer o devocional, depois eu vou pra academia. Aí depois começa, aí chego em casa, faço café, e aí Aí seu dia começa, E aí né? meu dia começa. Mas eu começo todo dia assim, e pra mim é essencial, assim. Essencial. A gente brinca, né? Mas a gente vê que não adianta. É o trio que anda junto, que não dá Sim. pra andar separado, né? Que é o corpo, alma e espírito. Exatamente. E, tipo, quando tu tem o hábito de fazer o devocional ou academia, e tu acorda e vai fazer outra coisa, teu dia parece que não rende. Não, exatamente. Isso Parece já aconteceu. que foge Uhum. do rumo e tu vai empurrando Tipo, o dia inteiro. o dia fica estranho. Pra mim, assim, o dia que eu não faço isso por algum motivo, fica estranho. E aí, se eu não faço de manhã cedo, que às vezes, de repente, assim, eu acordo atrasada. Porque daí eu tenho horário, né? Meu marido sai pra trabalhar depois. E aí eu tenho horário antes dele chegar, eu tenho que estar em casa pra fazer o café. Uhum. E aí depois ele vai. Mas aí eu volto e faço depois. Aí eu faço depois, mas assim, não posso ficar sem. E tem dias que, assim, o devocional fala muito com a gente. Nossa, comigo fala muito. Tem dias Guia assim, teu dia, né? Tem Exato. dias que ele guia o teu dia. Guia o dia. Eu costumo pensar assim. Eu me baseio por aquilo ali. Vai. É que eu me empolgo. Mas E vai. eu deixo ele de lado. Exato, Aí ele, mas isso aí é melhor. Aí ele fica me Que olhando bom, assim, maravilha. né? Eu disse, não, desculpa. Imagina. Tem mais é que se eu puder ficar só ouvindo, tá bom pra mim já. Deixa eu te perguntar o seguinte, tem algum legado que você pretende deixar? A gente nunca pensa no fim da nossa vida, né? Eu tenho a ideia comigo, que eu quero subir com o papai no arrebatamento. Mas, assim, tem algum legado que você pretende deixar? Aquilo que você pensa assim, quando pensar na Vanessa, as pessoas vão linkar a isso. Eu quero que as pessoas pensem, tipo, que eu pude ajudar, a ajudar, de alguma forma, resolver algumas questões emocionais. Isso é muito forte em mim, por isso que eu falo muito seguida disso. Mas um dia de alguém pensar em mim, ou enfim, que ela foi uma pessoa que ajudou as pessoas a se livrarem de algumas questões difíceis da vida, né? Então, eu acho que é isso. Não penso em outra coisa, assim, sabe? Não penso enfim. Mas o que me vem, assim, é isso, de poder ajudar. De alguma forma, a resolver. Então, vamos lá, né? Para as perguntas que todo mundo anseia. Tu pode explicar brevemente o que é a terapia de
Essa que tu falou, né? Reprocessamento. Isso, reprocessamento. Então, a TRG é terapia de reprocessamento generativo. Ela consiste numa terapia breve, né? Não é para ser longa, mas ela consiste em trazer à nossa memória traumas ou vivências que a gente teve na infância, principalmente porque a gente continua vivendo. Mas o que nos moldou para a vida foi a infância, tudo que a gente passou. Então, ela trata, né, as questões, primeiramente, o que a gente lembra, porque tem questões muito fortes que a gente lembra e tem coisas que a gente não lembra. Mas quando o nosso inconsciente, quando a gente vai amadurecendo, o inconsciente automaticamente vai percebendo que a gente está amadurecendo e aí ele vai trazendo à memória algumas lembranças. Que se a gente parar para pensar hoje, a gente não lembra, mas a gente começa a lembrar, e aquilo ali, mesmo que não lembre, não significa que não gera nada. Gera várias questões. Tipo, é difícil de pontuar agora, mas tem pessoas que vivem em função de um trauma que, de repente, ela nem lembra direito que ela passou, mas ela vive em função disso. Então, a terapia, ela vai gerar isso, ela vai fazer com que a gente lembre, primeiramente, das coisas que foram mais dolorosas, e a gente trabalhe isso ao ponto da pessoa sentir tudo que ela precisa sentir. Se existe um momento assim, se existe um momento muito doloroso, as pessoas costumam pensar assim, ó, eu não quero me lembrar, porque dói muito. Não, é aí que precisa lembrar, precisa fazer doer, ao ponto daquilo ali não doer mais. Sabe? E existe o protocolo a ser feito, né? E aí, dentro desse protocolo vai depender da dor, se a pessoa passou várias coisas, vai ser várias sessões, se não, tem pessoas que são muito rápidas. E aí, resolvendo isso, né? No caso, a pessoa sentiu tudo aquilo ali que ela precisava sentir. Eu passei por uma situação muito difícil, eu vou sentir. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Se eu tiver que gritar, eu vou gritar. Se eu tiver que passar mal, eu vou passar mal. Vai sentir tudo. E vai continuar fazendo aquilo ali até que daqui a pouco aquilo ali vai clarear na vida dela. E ela, tipo assim, ó, é nítido. A pessoa diz, não sinto mais nada. Não, sabe? Tá leve. Então, a terapia tem esse processo, que é o cronológico do tempo, né? Então, ela tem 5 etapas, que é o cronológico, é o tempo de vida. Por exemplo, assim, hoje eu tenho 35 anos, mas a terapia ela é feita a cada 5 anos, por exemplo, começa do 0 aos 5, depois dos 5 aos 10, e depende se, por exemplo, tem crianças que dos 5 ao 10, às vezes passaram várias coisas. Aí a gente pode dividir em 2 anos, até o dia de hoje. Então, cada pessoa tem uma forma de sentir. Aquilo ali né, o inconsciente vai trazer para ela vai sentir aquilo ali. E aí também vai ter o somático no corpo. Porque tem pessoas que passaram, por exemplo, apanharam muito quando era criança. Sentiram na pele, assim mesmo, sabe? Ou machucaram, quebraram, enfim, né? A pessoa ela pode até sentir no corpo aquilo ali. E aquele trauma, ao invés de ele estar doendo mais no emocional, vai doer mais no corpo. Então, a gente foca no corpo. Onde está doendo, faz o esforço necessário para aquela dor ser intensa até que ela cesse. Porque uma hora vai cessar. E aí que resolveu. E aí depois existe o processo do temático. O temático é pegar um tema específico. Por exemplo, o tema de eu quero ganhar mais dinheiro, um exemplo, né? Por que eu não consigo ganhar dinheiro? Então, a gente vai pegar e vai montar para ela, né? Eu pego e monto para ela várias perguntas para ela ir buscando na memória dela várias coisas que fizeram ela se sentir insuficiente, que ela se sentia incapaz. E aí, isso também vai ser tanto esse tema quanto outros temas, né? Enfim, infinitos temas a gente pode usar. Tratando isso, a gente vai para o processo de potencialização. Então, a gente potencializa ainda algum resquício que ficou.
esse potencializar né, agora eu tô mais maduro, eu entendi algumas coisas, então, mas ainda tem alguma coisa que o inconsciente pode trazer à tona para ela. A gente vai potencializar aquilo ali até o máximo, resolvendo tudo é o futuro. Porque o futuro, as pessoas resolvendo, elas vão conseguir enxergar um futuro melhor. Então, o processo do futuro é ver a pessoa enxergar, né, através da percepção dela, um futuro bonito, um futuro melhor, um futuro que ela consiga se ver realizando as coisas. Então, são esses processos que a terapia TRG a gente faz, né, no caso. São 5 processos e algumas pessoas demoram, algumas pessoas não demoram. Depende muito do que ela passou, do que ela vivenciou. Porque tem coisas que... Um exemplo, né? Nossos pais, eles não queriam causar na gente, mas muitas coisas é o que a gente entendeu daquela situação. Por exemplo, a minha mãe me ensinava tal coisa, mas ela era braba, ela era, né, enfim, mas era o jeito dela. Só que na época eu não entendia. Então, tipo, pra mim eu tava sempre, né, sempre um passo atrás, tava sempre com medo, mas ela passou isso pra mim da forma que ela sabia, mas eu entendi de outra forma. Então, nem sempre as coisas casam, né? O entendimento que a gente tem é diferente muitas vezes do que as pessoas querem passar pra gente mesmo. Por isso que ela já disse no início, né? Que para começar a terapia, tu vai ter que estar disposto a querer. Isso. Porque a partir do momento que fala assim, não, tu vai sentir dor, que, ó, né, que todo mundo vai passar por isso, nem todo mundo vai querer. Nem todo mundo. Nem todo mundo. Exatamente. E aí, é aí que entra a pessoa querer mesmo. Porque assim, só que assim, ó, as pessoas às vezes não querem passar pela dor momentânea, mas elas vão passar o resto da vida passando pela dor, assim, ó, em pedaço de pedaço em pedaço. Cada tempo em tempo aquilo continua reverberando na vida dela. Então, enquanto não resolver... E às vezes é inconsciente. Geralmente é inconsciente. Tem algumas coisas que sim. Que a pessoa vai conseguir identificar, mas eu sou assim por tal motivo. Mas geralmente é inconsciente. A gente está, digamos, entre aspas, sobrevivendo a coisas que a gente... E o inconsciente guardou e a gente simplesmente vive, entendeu? Tem muita coisa, assim, que... Muita Já coisa. libera a agenda. Agenda da Vanessa aberta para quem quiser. É isso aí, só me chamar depois no WhatsApp. Deixa eu fazer uma pergunta aqui meia fora. Diga. Se procede ou não. A pessoa mal-humorada, ela tem resquício do passado? Sim. Por que eu te pergunto isso? Porque eu não sou assim, tá? E eu tenho dificuldade de entender isso. Sim. Porque pra mim, eu acordei e eu já tô a 220 por hora de manhã, já tô sorrindo, já tô alegre, indiferente do meu problema ou não. Sim. É o meu jeito. Tu é diferenciado. É o meu jeito, tá? Eu sou assim, eu entendo que existem pessoas que não são assim. Mas eu falo em relação ao mau humor, aquela pessoa que ela é constantemente assim. Ela não tem um período tipo, agora eu tô bem, aí tô rindo. Aquela pessoa que tu nota, toda vez que tu passa por ela, ou tu conversa com ela, ou tu está perto, a pessoa tá sempre mal-humorada. Isso é resultado de algum trauma do passado? Pode ser? Claro, com certeza. Mas assim, daí existe a pessoa também... se fechou Isso. E é o jeito dela se fechar no mundo dela. Exatamente. Eu não tenho como pontuar que trauma que foi que ela passou. Ser. Mas pode ser, mas pode ser vivência. Vivência com pessoa. Por exemplo, a criança viveu com quem criou ela, que era assim. Ela simplesmente aprendeu a ser assim. Sim, tá só reproduzindo. E existem outros fatores, né? Sim, vários. Mas pai, mãe, ou seja lá quem foi que criou, é essencial para a pessoa ir para a vida. Então, se a pessoa teve vivência com pessoas assim, a chance dela ser assim é enorme. E também existe, né, eu não sei, mas assim, tipo, eu estudei e estou me aprofundando nos temperamentos. Também tem muito a ver. Tem, né? Também tem. Os temperamentos tem.
Tem, porque assim a gente sabe que tem 2 temperamentos que tem essa tendência. Que é o colérico e que é a colérica e é o... Como é que é o outro, Shane, que eu Sanguíneo. esqueci? Não, o sanguíneo não. Esqueci do meu. Esqueci do meu. É porque ela focou muito na colérica. Sim, entendi. Não sei Eu nem entendi. se deu pra perceber aqui que ela Né? focou. Melancólico. Isso, não. É que eu esqueci do meu mesmo. Então, assim, a gente tem um pouco essa tendência, sabe? Tem. Eu digo por quê? Porque eu não sou aquela pessoa que levanta de manhã de bem com a vida, dando risada. Mas eu não sou mal-humorada, entendeu? Então, tipo, eu levantei. Tem dias. Tem aquele dias. silêncio, né? Tipo, eu levantei meus 5 minutos de silêncio, de paz, ninguém dá bom dia, aí depois... Não, mas eu não sou mal-humorada, tipo, eu não vivo fechada, assim, não, tem momentos que até, gente, né, tipo, parece que não sou eu, mas, assim, aí eu ficava, isso que tu falou faz sentido, porque eu fui criada muito assim, tipo, muito fechada, a minha mãe, era bem difícil, assim, eu ver ela rindo, sabe? Brincando e tudo mais. Não era brincalhona. Então, a tendência de eu ser assim, é muito alta. Tem traços, entende? Mas aí existe aquela outra pessoa. Mas eu não quero mais ser assim. Eu preciso fazer alguma coisa pra não ser mais assim. Porque pode. Pode. A pessoa tem uma essência, sim, ela tem. Mas ela pode tratar aquilo ali pra ela, pelo menos, não ser tão... Porque ela deixa de viver tanta coisa boa. Deixa de sorrir, deixa de ser feliz, tipo assim, tudo é problema, tudo é dificultoso, sabe? Reclama de tudo. Eu acho que essa mudança é pequenos processos diariamente, né? Sim. Tipo, eu não quero mais ser mal-humorada. Quero ser mais leve. Então todo dia eu vou ter que praticar aquilo lá. Sim. Se eu não praticar, eu vou passar para os meus filhos essa chatice, né? Exatamente, porque é bem ruim conviver com uma pessoa, tipo, que, né? Mas a gente também, enfim... Não, a gente entende, mas não compreende, né? Porque existe precisa passar por um processo Existem formas de melhorar isso, né? E pode ser pela disciplina, porque pode, isso é totalmente possível, a gente viver disciplinado todo dia, quando a pessoa percebe, eu tô mal-humorado, porque eu tô mal-humorado, mas eu não quero, então eu vou disciplinar, eu vou fazer coisas, né, que melhorem o meu humor, meu dia. Existe isso e existe a terapia também que pode ajudar. Aí. Já teve algum caso teu que você atendeu alguma pessoa e a pessoa veio talvez contra a vontade e ela chegou ali e te disse, não quero fazer? Não. Por medo de ter que expor algo de dentro dela? Tá. Na verdade, o que acontece? Não teve, por quê? Porque se alguém me procura, eu sempre digo assim, ó, você realmente quer? Porque se a pessoa não quer, não vai funcionar. Então, a pessoa precisa querer. Eu quero, mas eu tenho receio. Acontece? Eu tenho receio disso, eu não sei exatamente como é que é. Aí eu busco tranquilizar a pessoa e explicar como funciona, fazer uma psicoeducação nela. Dizer, vai funcionar assim, assim, assim. Tu realmente tá disposto? Disposta? E aí a pessoa diz, não, eu tô. Porque se a pessoa disser, me empurraram, querem que eu faça terapia, a primeira coisa eu já não atendo. Eu disse, então não é pra ti. Porque a pessoa precisa, senão não vai funcionar. Não funciona. Mas com medo, sim. Com medo, sim. Eu quero, eu preciso, mas estou com medo. Isso, sim, normal. Mas ela fez uma escolha. Mas esse medo, só para mim entender, esse medo dela é o que seria? O que vai reagir nela, que vai causar a reação, ou o medo de ela colocar para fora aquilo que ela esconde? Ou lembrar, né? Exato. Lembrar. É isso que eu ia dizer. Tem pessoas que não querem, entre aspas, lembrar de coisas passadas. E tem pessoas que têm medo do que vão sentir. Entende? Do que vão sentir. Porque na psicoeducação, eu explico para ela como que funciona.
Então, eu vou explicar, porque a gente precisa deixar claro, né? Então, eu vou explicar, ó, vai ter momentos que daqui a pouco, se foi muito intenso, tu vai sentir. E aí, mas estamos aqui para resolver tudo isso. Então, o maior, às vezes, é de lembrar e às vezes é de sentir. Porque ela, na verdade, não tem ela não tem entendimento que eu tenho de saber que aquilo ali ela vai sentir por pouco tempo e vai resolver. A gente explica, mas mesmo assim a pessoa, às vezes tem pessoas que são muito ansiosas, que elas precisam de mais atenção, porque aquela ansiedade ela foi gerada por alguma coisa. Aí a pessoa vem com medo porque eu vou me sentir mais ansiosa ainda. O que vai disparar em mim? Eu não sei, eu não tô segura. Então, tem muito isso. E tem pessoas que não, tipo assim, eu tô aberta, faz o que precisa ser feito. Que bom, que daí flui, né? Flui. Eu vou te contar rapidinho o que aconteceu comigo em relação a isso nesse meu autoterapia. Eu tive que, na verdade, foi algo bem espiritual que aconteceu comigo. Eu tava num retiro e eu sempre guardei esse meu passado ruim que aconteceu na minha infância, sempre guardei comigo e nunca contei pra ninguém. E isso sempre me prejudicou, até nas minhas escolhas, até a minha juventude. E eu já estava casado já, e eu nem pra Lu tinha contado, e a gente estava lá no meio de um retiro, quando o Douglas Gonçalves fez um convite no final da ministração dele, que ele precisava que alguém levantasse e fosse lá na frente, porque ele queria orar para esse determinado assunto, que ele era muito específico. Diz ele, eu preciso que alguém venha aqui na frente, porque Deus está me falando que eu preciso orar por essas pessoas. Sim. Existem aqui pessoas que precisam ser curadas. Nem me passou pela cabeça. Eu não me lembrava. Quando ele falou aquilo ali, me veio um negócio, eu digo assim, não é comigo. Não pode ser, não. E ele ficou insistindo, e ninguém levantou. Mas quando eu senti mas olha, parecia que me queimava as mãos, assim, aquela angústia, aquele negócio todo, e eu escutando aquela voz, levanta, porque eu preciso curar outros através da tua coragem. Olha só. E eu olhava pro lado, daqui a pouco eu não me aguentei, e quando eu me dei por conta, eu tava com as mãos levantadas, assim, eu digo, sou eu, e eu preciso ir aí na frente falar. A Lu me puxou assim, o que você tá fazendo? E agora já era, já foi. E eu fui lá na frente, eu não tive dificuldade de expor tudo que tava aqui dentro. Assim, eu larguei, eu acho que tinha 60 pessoas lá, desconhecidas, não eram do meu círculo, assim, do dia a dia, e até para Lu, que convivia comigo já há algum tempo, e eu tava abrindo meu coração para muitas pessoas lá, expondo o meu problema, a minha dificuldade que eu tinha. E quando aquilo saiu, foi um negócio assim, eu chorei muito quando eu comecei a falar, chorei, mas aquilo eu larguei pra fora. Isso. Aquele choro foi algo assim, parecia que eu tava guardando muita coisa do meu passado e eu tava jogando fora através das minhas lágrimas. Quando eu encerrei o choro, que aquilo passou, que eu fui terminar de contar, quando eu levanto, assim, eu acho que tinha umas 17 pessoas, assim, de joelho chorando, tudo, mesmo, com o mesmo problema que eu. Viu? Aí ninguém queria levantar. Ninguém queria. É que sempre tem, é que nem a Coca-Cola, né? Tá ali na mesa, fechada, ninguém tá tomando. Aí eu levanta um pra abrir, eu também queria. Bota aqui pra mim. É assim, basta um ir, né, que os outros vão. Exatamente. Mas pra mim funcionou desse jeito. Sim, e tá tudo certo, porque tá a gente tudo certo. porque a gente sabe que o Espírito Santo trabalha em nós também. A gente, ele trabalha em nós, ele cura, né? Quando a gente tá disposto também. Isso. Né? Tem que querer, tudo né? É uma questão de escolha. De escolha. Né? Então, se tu não tivesse feito isso, eu acho que eu estaria até hoje. Pois é. Então, assim, e outra coisa que te deixou é que, assim, as pessoas que estavam ali ao redor de você, a maioria não conhecia. Tu não conhecia. Tu não ia ter que ficar dando explicação depois. Isso, exatamente. Sabe? Tu não ia ter que ficar, mas né? Então, assim, tu se sentiu, de certa forma, seguro em expor, saber que ninguém ia te julgar. E aquilo ali foi curado. Tá tudo certo. É um processo que eu digo assim, várias pessoas viram, mas pra ti tá tudo certo. E tem pessoas que precisam disso. A gente vê hoje em dia, né, enfim, até no curso de oração que a gente tá fazendo, quanta gente sendo curada porque liberou, falou, sabe? Liberou, deixou o coração livre. Então, isso também é um processo terapêutico, mas aí é um processo mais, tipo assim, eu digo assim, não é muito questão emocional, mas é questão, tipo assim, do espírito mesmo tá tratando com a pessoa, né? É arrancar aquilo ali realmente
e se ver livre. E falar, né? É, É muito falar. importante. Falar, porque igual ela falou ali, tipo, no espiritual, eu não vou falar porque Deus conhece meu coração. Não é Tu assim. precisa falar. Sim, Precisa exatamente. falar. Ele quer Porque ouvir, né? Isso, e assim, ó, do mesmo momento, tipo, eu vou sentar ali com ela e eu vou, por mais que eu digo, eu não quero falar, eu vou ter que falar. A partir do momento que eu começar a falar, ali vai falar tudo e depois praticamente tu tá livre, só porque tu falou. Exato, tem muitas pessoas que tratam também da fala. Só que assim, por exemplo, a terapia, a TRG, ela também não precisa ser uma terapia de fala. Porque o que acontece? Cada um, por exemplo, assim, eu tenho uma coisa na minha vida que é muito doloroso, mas eu não quero falar pra terapeuta. É possível tratar mesmo sem ela me falar. Olha só. Porque é interno. É a pessoa que vai visualizar aquilo ali. Eu não preciso saber se ela não quiser me contar. Tá tudo certo. Eu não tô ali pra ouvir. Se ela quiser me falar também, tô receptiva. A gente consegue abrir mais a percepção. Mas se ela não se sentir nesse momento inicialmente segura pra falar, não tem problema. É ela que vai trazer a memória, porque é feito de olhos fechados. Na verdade, assim, se a pessoa se sentir melhor de olhos fechados, é de olhos fechados. Se ela se sentir melhor deitada, é deitada. Se ela se sentir melhor sentada, de olho aberto, ela conseguir fazer a imagem na cabeça dela, pode ser também. É como ela consegue fazer aquilo ali. Mas eu exatamente não preciso saber de todos os problemas dela. É interno. Eu só vou fazer, digamos assim, vou dar o caminho para ela ir traçando. Mas não precisa me contar tudo. Tem uma anamnese, né? A gente faz essa anamnese para saber de alguns pontos específicos da vida dela, mas também não é uma coisa, tipo, essencial. É importante, mas não é uma coisa se ela não quiser abrir. Então, assim, a terapia também trata isso. E tem pessoas que precisam falar, por exemplo, as pessoas que são orais, né? Que precisam muito falar. Sanguíneos também precisam falar muito. Então, pode falar também. Sem problema, mas, não quero falar, não precisa. Vai resolver a mesma coisa. Uau. Qual é os principais benefícios que tu vê depois que tu trata os pacientes no final do tratamento deles, né? Qual que é os principais benefícios que tu vê quando eles encerram contigo? Então, na verdade, eu não tenho nenhum totalmente encerrado, né? Porque o Mas processo... já tem benefício. A gente já consegue ver. Eu consigo ver no sentido, assim, da pessoa ser mais leve. Da pessoa não ser mais tão preocupada com coisas. Eu tô me preocupando com isso. Não, sabe? Tipo, a gente sempre pergunta no início o que tu tá sentindo? O que tu tá sentindo alguma coisa diferente hoje? Nesses últimos dias que passaram, o que tu tá sentindo? Assim, assim. E no final a gente pergunta de novo. Eu pergunto de novo porque é importante saber como que ela tá se sentindo. Geralmente as pessoas conseguem dizer, tô mais leve. Tô mais leve, tô conseguindo, tipo, parece que até respirar melhor. Parece que, tipo, assim, tá aberto, assim, um canal. Porque eu ensino também uma respiração pra pessoa, né, oxigenar o cérebro, ficar mais tranquila, poder fazer esse processo mais tranquilamente. Então, geralmente as pessoas falam que elas estão se sentindo mais leves. Essa respiração no momento de raiva, ela ajuda? Ajuda. Essa respiração é pra tudo. É pra tudo. Depois eu vou ensinar. É muito boa. Isso é bom. É muito boa. Eu acho que vamos chamar toda a equipe daí. Exato. Vamos lá, agora técnica de respiração. Isso. Deixa eu te perguntar, tem pacientes que você observa, até uma dica para quem está assistindo e quer entrar, fazer terapia, daqui a pouco você pode se identificar nisso. Aí você pode ter uma certeza, eu acho que isso aí sou eu. Existem algumas, como é que eu posso te explicar? Tu olha para a pessoa e tu percebe algumas resistências que elas têm para se aproximarem a fazer uma terapia. Não, assim, no momento eu não sei te dizer se é resistência, né? Às vezes as pessoas, elas têm resistência, tipo, um certo receio. Por falta de conhecimento. Por falta de saber. É verdade. E às vezes porque, muitas vezes elas acham que não precisam,
né, que nada a ver, ou às vezes é questão financeira. Questão financeira também, as pessoas acham a terapia é caro, né, mas ela vai viver a vida toda dela assim, desse jeito, né? A falta de conhecimento faz as pessoas, algumas, né, não vou generalizar, mas faz algumas pessoas pensarem que é reencarnação. Hipnose, regressão, não é. Não tem nada a ver com isso. Não é hipnose, não é regressão, nem nada. É trazer a memória mesmo. Isso daí é só falta de conhecimento. Isso. As pessoas têm vergonha de perguntar, na verdade. E aí daqui a pouco fazem aquele pré-julgamento, né? Isso, exatamente. É que a maioria das pessoas tem a tendência a fazer isso. Quando eu conheci a terapia, a TRG, eu fui pesquisar, né, se não era, porque eu tinha começado a fazer um curso, antes de ser cristã, um curso de hipnose. Mas eu disse, não, isso aí não é pra mim. Não é. E aí eu fui pesquisar. Tem hipnose? Não tem hipnose. Não sei o que lá, de sistêmica, não sei, não é. Então, aí que eu entrei. Porque se for alguma coisa, tipo, algo desse tipo, eu já não, pra mim, assim, já não... Não concordo. Não concordo. Não vejo como... Enfim, tem pessoas que têm muito sucesso com isso. Mas não é algo que eu... Por isso que é importante falar, né? Porque tem as pessoas que gostam de ir para esse lado da hipnose, e então preferem, e tem pessoas que querem se tratar, mas não querem ir para esse lado da hipnose. E é que nem tu falou, elas têm vergonha de pedir. É isso mesmo, Vanessa? Não é isso. Então é bom a gente esclarecer isso para as pessoas, porque muitas pessoas querem se tratar, mas realmente tem aquele receio, né? Hipnose, enfim, né? Exatamente, mas não é hipnose. E é bem mais fácil do que as pessoas imaginam. Existe algum mito ou um mal entendido, talvez, sobre a TRG? Na verdade, eu não busquei saber isso, mas eu sei que tem pessoas que achavam que tinha alguma coisa a ver com regressão. Mas não, eu acho que... É um mito. É um mito. Não, eu tenho certeza que não é um mito, porque não é regressão. Então, mas tem algumas pessoas que, tipo, de cara, assim, ouvem falar reprocessamento, será? Então, mas assim, eu não me aprofundei no contrário, eu prefiro sempre pegar as coisas, né, tá resolvendo, tô vendo resultado, então é isso aí. Continuar ali, né? Isso aí. Qual que foi teu momento mais desafiador na terapia? Teve? Assim, não me lembro, acho que não tive nenhum momento assim que meu Deus, isso aqui tá desafiador. É que assim também, né, William, quando a gente faz algo que a gente gosta, que é algo que a gente quer, a gente vai levando com leveza. É o que eu digo. A gente vai levando com leveza que não vai ter um momento desafiador, né? Eu acredito que seja isso. A Vanessa é uma pessoa, para quem não conhece, é uma pessoa leve, né? Uma pessoa aonde passa, deixa a marca, né? Uma marca boa. E é isso, ela faz o que ela gosta, ela faz o que ela quer, então tudo se torna leve, né? Não vai ter um momento... Na verdade, assim, o desafiador para mim no início foi... porque quando eu comecei, eu ainda estava passando pelo processo do meu reprocessamento. Então, no fundo, quando a gente vai começar uma coisa, a gente não tem certeza, né? Será que eu tô fazendo certo? Será, sabe? Mas isso foi só, tipo assim, é só eu fazer o que eu preciso fazer, que eu aprendi até aqui. Mas não é um desafio gigantesco, não foi. Até então, não. E também pessoas desafiadoras assim também. Então... eu creio que talvez possa chegar ainda, mas... Como que tu vê o futuro da terapia? Nossa, eu vejo que é o futuro que as pessoas vão buscar cada vez mais. Porque a gente sabe, né? Olha como tá o mundo, né? Olha como tá as coisas, olha como... É que se ligar a TV, uma notícia ruim atrás da outra, né? Não tem condições. E assim, não é só a TV, é o Instagram, hoje tudo a gente isso, né? Tá na mão da gente, né? Às vezes as pessoas até nem estão, né? Tem pessoas que estão muito ligadas na TV, mas hoje em dia é muito celular, muita coisa. E isso tá deixando as pessoas cada vez mais ansiosas. Então, a terapia é um tratamento
Sempre foi de antes, de agora, e vai ser cada vez mais. Porque as pessoas estão ficando doentes emocionalmente cada vez mais por coisas que passaram, mas também porque elas se comparam, porque elas não estão conseguindo perceber, meu Deus, eu queria fazer tal coisa e eu não estou conseguindo. Gera uma ansiedade e uma frustração muito forte. Ela usou uma palavra essencial. As pessoas se comparam. Sim. Isso a gente vê muito, porque elas nunca estão satisfeitas, né? Vamos usar pro lado ali das mulheres, depois o William, se ele tiver alguma coisa, né, para contribuir. As mulheres, ela tem um problema que elas ficam se comparando com outras. Eu não tô magra, eu preciso emagrecer igual fulana, porque fulana emagreceu, porque... Então, tipo assim, é sempre uma comparação atrás da outra que acaba frustrando. E daí, depois que frustra... É injusto, na verdade é uma comparação injusta, né? Porque até aqui a pessoa teve uma vida diferente, foi tudo diferente a vida, né? Uhum. Não tem como. E quando a gente pega e faz essa comparação, a gente já tá se diminuindo, porque a comparação já é uma diminuição. Então, no processo de terapia, a gente também trata isso, sabe? Acaba sendo involuntário esse tratar essa comparação, e não somente a comparação, mas da pessoa se curar de dores, porque às vezes essa comparação também foi porque ela não era tão boa, porque ela sentiu que ela não era tão boa, que ela recebeu palavras ruins. Então, tipo, acaba gerando eu preciso ser boa o bastante para não ser rejeitada, eu preciso ser boa o bastante para não ser comparada, né? Então, é injusto pensar nisso. E a terapia trata também isso. Então, tipo, não tem o que a terapia não trata. Na verdade, ela não trata doenças relacionadas a, por exemplo, que são necessários medicamento, esquizofrenia, essas coisas, e é mais, daí não. Por exemplo, autismo. Tem até pessoas que têm autismo que até podem passar por esse processo, mas eu particularmente, meu Deus, particularmente Isso. não consigo, assim, lidar com isso agora. Não que eu não precise, não vá me aprofundar, porque a gente sabe que também tá cada vez mais tendo visto que o isso, autismo, né? ele tem graus, né? E tem pessoas que tá no grau 1 ali, que às vezes até quase que não percebe. Passa despercebido. Isso passa bem desapercebido. Mas fazendo uns exames, as pessoas conseguem diagnosticar que ele tem. É o aspecto autista, eles falam, tem graus, exato. né? Exatamente. Vanessa, eu tava conversando, uma dúvida minha, tá? Eu tava conversando uma vez com uma conhecida, e ela disse que ela tinha feito a terapia, né? Um tempo atrás, enfim, ela fez essa terapia, e nessa terapia a médica que tratou ela ali, a terapeuta, disse que ela, tipo, tu falou assim que dá pra começar desde o útero, né? Na verdade, desde o útero, não. Mas ali do início. Desde o início da vida, do que ela começa a lembrar. Isso. Aí ela disse assim, que na terapia ela descobriu que ela foi rejeitada pela mãe. Só que ela foi rejeitada ali ela estava no útero, por isso que eu te pedi se era do útero em diante, né? E ela disse que nessa terapia a terapeuta dela, né, chegou à conclusão que ela tinha sido, que a mãe dela rejeitava ela quando ela estava no útero. Sim. O que tu me diz? Na verdade, existem viés, né, que falam sobre essa rejeição do útero. Não que o nosso, porque eu falei no início que a vida intrauterina também tem inconsciente. Isso. E tudo é como o feto se sentiu. Então, pode pode acontecer. Agora, não sei se foi esse tipo de terapia que ela fez. Ela não especificou. Não especificou, né? Tá. Porque nós estava numa conversa paralela ali, e ela me comentou isso. Aí eu também não quis me aprofundar, porque, tipo assim, se a pessoa já tá passando por isso, daí eu vou lá ficar
perguntando, sim. aí não, né? Mas pode acontecer. Agora também tem, por exemplo, o estudo dos traços de caráter, que também a gente tem, né? A gente tem no fundo, todos nós temos uma raiz de rejeição. No fundo, todos nós temos uma raiz de humilhação, porque assim, não precisa meu pai, a minha mãe ter me humilhado quando eu era criança, mas se em algum momento eu me senti humilhada, entende? Então, nem sempre é o que nos falaram, o que nos passaram. Às vezes é o que a gente entendeu. Então, existem essas raízes profundas. E se for aprofundar, cada um vai ter uma raiz de rejeição. Porque a pessoa se sentiu rejeitada. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. Uma criança que está em casa com o pai e a mãe. O pai está assistindo televisão, a mãe tá no celular e ninguém tá dando atenção pra criança. Como que tu acha que essa criança vai se sentir? Rejeitada. Então. E se acontecer isso seguido? Entende que ali nasce uma raiz de rejeição? Não precisa ser exatamente lá, mas acontece. Porque os traços também, ele explica que tem uma linha que explica de idade em idade, o que a pessoa, por exemplo, a primeira raiz que pode acontecer, que ainda é no útero, pode acontecer essa raiz de rejeição. Para identificar isso, tipo assim, muitas perguntas, muitos estudos e tudo mais, mas acontece. Então, assim, mas ela pode ter acontecido ali, como ela pode seguidamente acontecer, tipo assim, essa situação que a gente conversou agora, da criança, ninguém rejeitou, ninguém falou nada pra ela, mas ela não tá sendo vista, ela se sentiu rejeitada, excluída dali, porque o pai tá prestando atenção numa coisa, a mãe tá prestando atenção em outra coisa, e a criança tá ali. Pode acontecer. E palavras? Também. Daqui a pouco proferidas para criança ou uma adolescência. Sim, isso cria crenças. Cria crenças limitantes. Né? Por exemplo, assim, tu não faz nada direito, né? Faz isso direito, tu não presta atenção em nada. Ou tu é isso, tu é aquilo. Isso, tu não é... Você já tratou pessoas com problemas geralmente, de ter recebido palavras? Sim, sim, tem muito. Porque tem pessoas que é muito latente até hoje. Assim, de ter recebido essas palavras e aí ela começou a fazer também. Sim, sabe? Claro. Porque recebeu. Mas palavras, elas geram crenças. Gera uma crença, às vezes geralmente subconsciente, né? Fica guardado lá e a pessoa nem sabe por quê. Às vezes ela não é capaz, ela não se acha capaz de fazer tal coisa porque ela recebeu muitas vezes essas palavras que ela era incapaz. Deixa eu contar um negócio que aconteceu várias coisas comigo. Eu tenho história para contar aí por um bom tempo. Olha só, eu tava na escola, eu acho que na minha 6ª série, acho que era. E isso acarretou até um pouco tempo atrás aí, acho que uns 4, 5 anos atrás aí. Eu ainda trazia isso, até o tempo que eu me libertei. Mas uma vez, eu tinha passado por ano na escola, e a minha mãe foi, a gente morava perto da escola, e a minha mãe foi na escola buscar as minhas notas. E aí, quando ela voltou, ela disse assim, olha, eles falaram lá que faltou 1 ponto numa matéria lá. Tu precisa ir agora lá fazer uma prova. Que teus colegas que estão em recuperação estão fazendo. Daí tu precisa fazer, e tu só precisa acertar uma questão. Pra tu poder passar de ano. Aí eu digo, mas como? Aí a mãe tinha lavado meus tênis, todos os meus calçados, e o meu chinelo que eu tava brincando tinha acabado de arrebentar. Como é que eu vou ir? Eu vou de pé descalço na escola, mas não sei, tu vai ter que ir. A minha mãe enlouqueceu, tu vai ter que ir, não sei como. Meu tio que tava lá em casa, meus visitantes, vai com o meu chinelo então. Imagina eu com o chinelo do meu tio. Eu tive que ir com o chinelo do meu tio. Quando eu cheguei na escola, eu tava fazendo a prova, eu terminei. Quando eu fui sair, um coleguinha largou assim, virou um chinelão. Meu Deus. Aquilo ali na hora, nossa, me magoou. Tu passou uma vergonha. Eu passei uma vergonha. E eu carreguei isso por um bom tempo. Que toda vez que eu ia comprar chinelo... Tu lembrava do episódio. Não só lembrava.
Mas eu não comprava um número maior pra ficar aquele um espacinho. Eu comprava Bem certinho. Bem certinho no finalzinho do meu pé ali. Por causa disso, pra não se chamar Do chinelão. de chinelão. Mas tu viu, ó. Foi mas teve um impacto emocional. Exato. Gerou uma raiz de humilhação. Então, ó, não precisa ser uma coisa, meu Deus do céu, mas olha, né, e daqui a pouco eu não sei nem como é que foi o ar que ele falou isso pra ti, mas tu se sentiu humilhado, tu se sentiu envergonhado. Envergonhado, a vergonha ali foi, olha, eu tenho muita foi dificuldade. Tão grande que ele trouxe na vida adulta, né? Exato, viu? Toda vez que eu ia comprar um chinelo pra mim, eu pensei, não posso comprar um número maior, tem que ser bem certinho. E às vezes eu comprava até um número menor pra dar certinho no pé, pra não ficar um espacinho sobrando ali. Sim. Meu Deus. Mas eu já tô Mas pra te ver, olha só, pra te ver como, né, coisas fazem sentido. O William falou ali das palavras, né, que as pessoas lançam palavras, né, mas as palavras negativas, né, que nós estava comentando, só que as positivas também, né, claro, ela gera um impacto, porque se eu começar a falar, digamos assim, vamos usar minha filha como exemplo, começar a dizer, não, tu é a melhor, tu é muito boa, e começar, ela pode crescer com aquele ar de superioridade. Eu sou a melhor. Eu sou a melhor. E aí, assim, se em algum momento da vida dela, ela sentir que ela não é a melhor, aquilo ali vai trazer ansiedade pra ela. Porque ela sempre vai ter que estar num nível, se achando melhor. Porque ela recebeu muita palavra que ela era muito boa. Muito boa. Então, tipo, o nível de perfeição eleva, entendeu? Então, assim, ó, tem que ter o equilíbrio, né? Claro, quando eu comecei a aprender, eu fiquei assim, meu Deus, agora eu tenho que cuidar tudo que coisa. Mas só que a gente vai gerar, mesmo a gente querendo ou não, a gente vai gerar alguma coisa nos filhos, enfim. Mas eu digo nos filhos, por quê? Porque são quem convive com a gente o dia todo, né? Marido é filho, mas os filhos estão crescendo, eles são umas esponjinhas. Então, assim, toda e qualquer palavra, a gente, né, enfim, tá mais se for repetida, né, vai gerar alguma coisa. Mas aí também a gente não pode ficar... Eu comecei no início, eu comecei a ficar... Meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Né? Eu tenho que cuidar pra não falar isso, eu tenho que... Mas não, daí depois vai ficando automático. Porque como eu sei, né, do que pode gerar, acaba que a gente... Mas depois vai ficando assim... vai ficando mais automático na vida. Sim. Mas tanto a ruim quanto a boa, demais... Excesso, né? Excesso, não. Todo excesso não faz bem. Uma coisa, deixa eu te perguntar que talvez as pessoas gostariam de perguntar e não perguntam. Não só para ti, mas eu acho que para a grande maioria de quem é profissional de alguma área, principalmente nessa área de terapia, tem um momento que tu consegue desligar? Tipo assim, não tô no trabalho agora. Agora eu tô no meu convívio com meus amigos, meus colegas, então eu não tô analisando, observar. É bem difícil. Eu ia falar isso. Sabe que eu conheço a Vanessa fora, né, da área de profissional. E quando ela começou a estudar, eu ficava assim olhando pra ela. E aí, vamos conversar o quê? Pode falar. Fica à vontade. Entende? Porque assim, eu vou falar, ela vai me analisar. Vai me analisar aqui. E algumas vezes ela ria assim, ó. Ela tava analisando. Mas tem como separar isso? Ou é muito difícil? Tem, porque na verdade. O teu convívio, né? Sim, mas assim, quando a gente começa com esse conhecimento, ele tá borbulhando muito assim na cabeça da gente, a gente fica. Mas tem que entrar a consciência e desligar. Porque senão a gente acaba ficando toda hora querendo analisar as pessoas e a gente acaba ficando muito crítico. Até com a gente mesmo. Porque, vamos lá, eu tô aqui conversando com vocês, mas eu tô analisando. Não, isso eu não tô fazendo agora, tá? Não tem problema. Não. Tem problema. Então, assim, já, né? Não, mas tá problema. tudo, assim, mas a gente tem que, digamos assim, ter essa disciplina. Ó, agora, por exemplo, final não. Na Páscoa, eu fui viajar lá para meus parentes. Meus tios, meus primos, lá em Santo Antônio das Missões.
E lá a vida deles é a vida deles, eu não fui lá pra influenciar nada, nem nada. Enfim, eles sabem. E aí eu pensei comigo assim, eu tô indo pra lá, eu sou a Vanessa. Eu sou a pessoa comum, eu sou a pessoa normal, eu não sou a terapeuta aqui agora. Então, se alguém me pedir alguma coisa, eu respondo. Se não, né, vou dar risada, vou entrar na conversa. Existe, sim, isso, mas a gente tem que dizer, eu preciso dizer para mim mesma. Agora, eu não sou a Vanessa terapeuta, eu sou a Vanessa que é prima, eu sou a Vanessa que é sobrinha, eu sou a Vanessa que é neta, e que precisa, tipo, conversar e interagir da linguagem deles, da forma deles, né? Não todo momento aquela raciocínio, sabe? Que senão a gente acaba cansando a cabeça. Mas já aconteceu de você estar num ambiente e daqui a pouco você se dá de conta, opa, Sim, eu tô sim. aqui com a Vanessa terapeuta, não, vou parar. Já aconteceu? Sim. É. É muito fácil isso. É difícil evitar. Mas tem que... Não, peraí. Não vou agir assim agora. Tem outra né, uma pergunta. Tem uma dificuldade ou não? Tipo assim, tu vai escutar das pessoas, as pessoas que querem falar, né? Eu acredito que a maioria fala, mas assim, tu absorve aquilo pra ti, tipo assim, deixa eu explicar. A paciente te contou algo e aquilo gerou, tipo, uma emoção em ti, ou tu ficou remoendo alguns dias aquele episódio, alguma coisa assim, tipo, levou pro teu... Tipo assim, ó, eu não deixo entrar em mim e aquilo modificar alguma coisa em mim. Eu anoto como estudo, né? Estudo, por exemplo, estudo de caso. Essa pessoa é desse jeito, essa outra é desse jeito. Cada um tem a sua fichinha. Mas eu não deixo. E se em algum momento eu me pego pensando na vida daquela pessoa, eu já digo assim, não, é aqui, é desse lado, terapia é diferente. Porque a gente, e emoção a gente pode sentir. Porque assim, tem pessoas que sentem muito, choram e não tem porquê eu, tipo assim, eu ficar me segurando pra chorar. Não, eu posso chorar junto com ela. Não tem problema, sabe? Agora, eu tenho que ter o equilíbrio de dizer, ó, se tá doendo muito, eu também me emocionei, porque todos temos emoções, a gente não pode, porque quando a gente cala alguma emoção, aquilo vai doer na gente de alguma forma. Mas sim, pode acontecer, inclusive o nosso professor, muitos processos que ele fez, né, e que ele viu a transformação da pessoa, e ele viu a pessoa passar por aquilo ali, ele chorou, e ele disse, não tem problema, pode chorar. O que a gente não pode é, por exemplo, assim, dizer que a pessoa não pode sentir. Não, sente tudo o que tu precisa sentir, bota pra fora, quer gritar, enfim, faz o que precisa, mas não pode deixar de sentir. Mas a gente precisa ter esse olhar de não se pegar pensando na vida do outro. Sim, e separar, né? Separar. Porque tem pessoas que talvez não consigam separar isso e começam a escutar, e aquilo vai gerando emoção e acaba, tipo assim, sentindo dor. Ou vai para casa, fica pensando, fica comovida, fica, né? Eu acho que tem que ter uma separação, tipo, eu não tô no consultório agora, eu tô em casa, o que aconteceu lá, ficou lá, e não é todo mundo assim, né? Não é. Mas, assim, geralmente quem aprende nas aulas da terapia, o nosso professor, ele ensina. Ele ensina essa parte que a gente não pode levar pro lado pessoal, que a gente não pode tomar dor daquela pessoa e que ela vai resolver aquela dor e que a gente tem que separar. Né? Outra coisa é a pessoa disponibilizar o WhatsApp, mas não, tipo, se a pessoa fica mandando mensagem toda hora, não é isso. A gente sempre tem. Meu marido fala uma coisa que eu levei pra vida: é deixar as regras claras desde o início. É assim, assim, assim até aqui, né? Então, mas tem momentos que, dependendo da situação, a gente vai sentir emoção junto, mas tem que aprender a separar. Eu não sei, tipo, daqui a pouco tem pessoas que
elas não foram tão bem preparadas, que aí sim, elas vão ter uma Misturam, né? dificuldade de dissolver isso. Mas tem que se preparar. Cabe empatia nesse caso, não? Sim, tem que ter empatia, tem que ter acolhimento. Tem que ter. Hum. Todas as pessoas, eu costumo dizer que as pessoas precisam de empatia, né? De ter compaixão. Claro que a gente, assim, tem momentos, eu não atendo em consultório, eu atendo só online. Então, não tem como, e não existe aquela coisa assim, eu preciso, agora essa pessoa precisa de um abraço. Agora, não posso ficar falando isso, a gente não pode, porque às vezes um abraço vai trazer o conforto, porque naquele momento a pessoa não precisa de conforto. Ela precisa liberar, sentir, né? ela precisa liberar. Mas a gente tem que ter empatia da pessoa dizer, eu consigo hoje nesse limite. Tá tudo bem, consegue nesse limite, vamos fazer respiração e tudo mais. E aí depois, outro dia é outro dia, entende? Mas a gente tem que ter o acolhimento, a empatia. E tá disposto, assim, porque vai vir de todos os tipos de pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já fiz essa pergunta, tá? Eu sei a resposta. Mas é uma pergunta que gera muita dúvida. Então eu vou fazer de novo. Amigas e amigos, tu pode tratar? Posso tratar. Porque tem pessoas que falam assim, eu não vou tratar os meus amigos, né? Eu vou tratar só estranho, eu não posso tratar os meus amigos, meus conhecidos. Então sempre tem essa dúvida. Por isso que eu pedi. Então, posso. tu, tipo, uma amiga tua querer agendar, marcar contigo, beleza, tu atende. Atendo, até porque, volto a dizer, se ela não quiser falar da vida dela, dos traumas dela, pra mim, ela não precisa, vai ser interno, ela com ela sentindo, e se ela se sentir à vontade e segura de falar, tipo assim, ótimo também, e se não, vai ser feito o processo igual. Agora, quem eu não posso tratar? Se existe uma pessoa que eu gerei um trauma, daí eu não posso. Por exemplo, assim, eu gerei um trauma num irmão meu, né? Então, como é que eu vou tratar? Não tem. Daí, não posso. Daí eu tenho que estar consciente. No meu filho, por exemplo, vai crescer mais. Se ele, né, posso, mas não é o certo. Mas eu posso fazer reprocessamento nele quando ele tiver consciência de que ele consegue fazer todo aquele processo. Mas geralmente é melhor outra pessoa. Porque daí tem afetividade junto e tudo mais, né? Irmão, mãe eu posso tratar também, pai, se quiser. Mas, assim, tipo, geralmente, se eu gerei alguma coisa muito dolorosa naquela pessoa, daí eu não posso. Daí não é certo. Legal. Para quem tem curiosidade, como que funciona para iniciar uma terapia? Ela é semanal, ela é mensal, ou ela é quinzenal? Como é que é? Vai depender do tempo que a pessoa estiver disponível. Tem né? diário? Pode. É? Pode ser diário, se ela quiser. Ela precisa estar disponível. Ter a disponibilidade. Disponibilidade. Sim. Pode ser. Às vezes, se for diário, às vezes é melhor ainda. Aí agora pode ser cada semana, pode ser uma vez por semana, pode ser. O que não é legal é espaçar muito tempo. Por exemplo, uma vez eu ia por chegar mês. nesse ponto. Uma vez por mês não é bom. Mas, assim, o ideal mesmo seria uma vez por semana. Uma vez por semana, porque daí vai dar o tempo daquela pessoa perceber se mudou alguma coisa nela, né? Porque daí vai gerar nela ela vai começar a perceber algumas coisas, né? Talvez no início, não tanto, mas daqui a pouco, sei lá, a terceira, quarta sessão, ela já vai começar a se sentir diferente, e aí ela vai ter aquele tempo de refletir sobre aquilo ali e perceber. Porque às vezes também, todo dia, não dá esse tempo. Mas, por exemplo, um dia sim, um dia não, também já dá. Enfim, mas o que não dá é uma vez por mês, daí é muito espaçado. Acaba dispersando, assim, e não é o mais adequado. Tem algum erro em comum que tu percebe nas pessoas? Que as pessoas cometem? Esse erro aqui eu consigo perceber em vários, a mesma coisa. Tem algum? Não, acho que
não parei pra analisar isso, sabe? Até por causa daquela coisa que eu não gosto de ficar pensando nisso depois. Se eu analisar, assim, parar e pensar um pouquinho, eu vou conseguir pensar. Mas igual assim, não. Não me lembro. Talvez um dos erros seja ele chegar com um pensamento errado da terapia. Agora, assim, isso é comum. Isso sim. Mas, assim, tipo, no geral, como é que eu vou dizer? De traumas, assim, daí não. Uhum. Daí, assim, tipo, tem pessoas... Cada Vários, um tem- variados, é variado. Uhum. Uhum. E aí, Shane? Vamos se encaminhar para o fim? Pode. Uhum. Vamos, então, para aquele finalzinho de conversa, onde a gente fica mais descontraído, mais leve. Uhum. Passou um pouco. Passou. Atenção. Atenção. Não, mas vocês deixam a gente à vontade. Que bom, que bom. Então, deixa eu te perguntar já no teu lado. Ainda não. Voltamos pro teu lado pessoal. Tem alguma comida preferida? Eu gosto de churrasco. Carne. E Gosto. aquela que tu faz? Aqui eu faço É. hoje, assim, ó. Só pra explicar. Eu não gostava de cozinhar. Eu tô começando a gostar de cozinhar. Recentemente eu comecei. Então eu não era aquela pessoa que eu ia pra cozinha e dizia, eu vou cozinhar com alegria. Sabe? Não era. E às vezes eu ia pra cozinha e dizia, tem que cozinhar de novo. Então, quando eu aprendi a fazer galinhada, né? Então, eu passei a gostar mais dela. Mas eu fazia uma lasanha boa também. Mas assim, tipo, hoje, inclusive, eu fiz uma galinhada e ficou muito boa. E tem por exemplo, um hábito teu, ou talvez até um hobby teu, que tu não abra mão. Dizendo, não, isso aqui é algo que eu gosto de fazer e eu não abro mão. Fora do teu trabalho, fora do teu âmbito familiar, que eu digo o teu filho e o teu esposo, teu pessoal, da Vanessa. Eu acho que eu não tenho, você acredita? Sempre é com família. Uhum. A única coisa que eu faço, que eu não tô, assim, com família mesmo, que eu gosto de estar ali, concentrada, é ler. Tá, então, é um hábito. E daí tá tudo tranquilo aqui, eu vou, porque para leitura eu preciso de muita concentração, senão eu não consigo. Eu ia te perguntar sobre isso agora. Para leitura, precisa estar em silêncio ou não te importa do ambiente, do local? Não, para mim eu preciso estar em silêncio. É. Senão eu não consigo pegar, porque eu gosto de ler e entender, sabe? Eu sou essa pessoa que, tipo assim, tudo que eu pego eu gosto de entender o porquê. Então, se eu leio, não só tô lendo, tipo, por nada, daí eu já nem leio. Mas eu gosto de entender. Tipo, a gente tava viajando tempo atrás e eu peguei um livro pra ler que falava sobre ministério ali em família, amigos e tudo mais, né? E aí a gente leu eu li quase todo o livro todo, eu e o Sérgio no carro. Então, e a gente lia um capítulo e fazia comentário. Eu gosto disso. Tipo, olha, que legal, né? Eu ficava fascinada com aquela percepção da leitura. Enfim, do Kenneth Reagan. É maravilhoso, né? Todos os livros dele. Mas eu não li todos, mas os que eu li, maravilhoso. Então, eu gosto disso, sabe? Mas quando eu tô sozinha, eu preciso estar em silêncio. Não pode nem ter uma musiquinha. Senão já não... Eu sou bem ao contrário. Sério? Se não tiver música, eu não consigo me concentrar para ler. Olha só. Eu preciso estar ouvindo um som. Pode ser só um instrumental, mas eu gosto bastante de ouvir uma canção e ali eu tá lendo. Se ficar um silêncio, tá num lugar silencioso e eu tô lendo, me incomoda o silêncio. Olha só, que diferente, né? Somos bem... A gente conheceu a Vanessa família, né? A Vanessa profissional. E agora, me diz uma coisa. A Vanessa aventureira. E aí, Vanessa? Vamos contar se tu gosta ou não gosta de brinquedos radicais, de aventura. Que pergunta, né, Tine? Ai, meu Deus. Olha só. A gente foi viajar, né, Shane, tempo atrás. Eu nunca tinha ido pro Beto Carreiro. Eu gosto, mas eu tinha muito...
muito medo, assim, tipo, aquela euforia, assim, sei lá, não sei explicar. E a gente foi viajar, né? Primeira vez que eu andei na montanha-russa invertida, eu achei que eu ia morrer. Era muito louco aquilo pra mim. Uhum. E teve um outro episódio que a gente foi num... Como que era o nome daquilo lá? No Gasper, né? Gasper, em Bento. E a gente foi no Gasper, em Bento, e a gente inventou de ir, né? No Superman. No Superman. Que é aquele troço lá, pra não dizer outra coisa, tipo, te larga assim, ó, e tu enxerga todo o precipício lá embaixo. Pra quem não entende, ele é umas colunas assim, na beira do precipício. Na beira. E ele vai subindo um elástico, né? Aí, quando a gente pensou, não, é só até aqui. Ele subiu, ele tava na metade, ele subiu mais a outra metade. E lá de cima, quando a gente viu o Felipe e o Sérgio pequenininho, ele soltou o elástico. E a gente foi. Gente, eu amo a Vanessa, mas ela apertou tanto a minha mão. Eu quase quebrei os dedos. Ela gritava. Mas assim, ó. Mas, quando a gente foi pro Beto Carreiro, ela foi bem parceira. Porque tu tinha, né? Tu tinha aquele receio, aquele medo de altura. E a gente falava assim, foi ela que disse bem assim um dia. Eu tava com náusea já, né? Uhum. Aí eu disse, Vanessa, vai lá, né, na montanha-russa inversa. Ela falou, não, só se tu for. Eu disse, não vou, não tô legal. Ela falou, eu duvido que tu vai. Eu olhei pra ela, Então, agora que eu vou. Agora eu vou. E ela foi. Então, tipo, foi legal, né? Porque passa aquele... Sim, é porque assim, eu não tinha vivenciado aquilo ainda. O mínimo foi, sei lá, uma tirolesa, né? Era coisas poucas, assim, porque eu dizia pra mim mesma que eu tinha medo de altura. E, assim, hoje eu lido melhor com isso. Mas lá eu tava sentada, né? Claro que os meus pezinhos ficavam balançando. E aí, quando eu fui na outra montanha-russa, que eu pude calçar meus pés, que eu conseguia abrir meu olho. Senão, eu não conseguia. Era muita coisa, assim. Eu sentia o calafrio, era uma coisa muito louca. Era um misto. Era um misto que não dava... Exatamente. Mas foi. Agora, eu só não vou mais no Superman. Mas na montanha-russa eu vou bem, bem tranquilo. E eu gosto dessas coisas. Porque é bom a gente falar, né? Tipo, eu sou profissional, eu sou mãe, eu sou esposa, mas eu também tenho uma vida, eu também tenho meus desafios que eu gosto de enfrentar. É sempre bom a gente mostrar isso. Sim. Porque daí quem assiste geralmente pensa, a minha vidinha de dona de casa, a minha vidinha de mãe, a minha vidinha de profissional, e não é isso. Tem outra coisa por fora disso, que é a nossa vida, né? A gente sair pra rir, a gente o lazer, sair... né? Isso nem que seja pra passar medo, né? Exato. Mas a gente sai, se diverte. Sim. Inclusive, precisamos voltar a fazer, né? Com certeza. Marcaremos. Mas assim, foi algo muito bom. Muito bom. Foi legal, senhor. Foi demais. Que legal. Esse mundo pra mim não é pra mim. Não? Não. Então tu tem que ir. Tem que ir. Esse negócio de altura, não consigo. Eu fui agora, acho que um tempinho atrás, na montanha-russa com a Sofia. Nossa, achei que ia me dar um treco lá em cima. A altura não é muito... Mas sabe o que é bom? A gente sempre ir com alguém que tem coragem. Isso. A Sofia é corajosa e ela vai, que nem a mãe dela. Eu já sou... A altura não é muito o meu show. Mas, né? Então, na verdade... São coisas a superar, né? Isso, é o que eu ia dizer. São coisas que, tipo, eu quero superar isso, então eu vou lá. Então eu vou, né? Mesmo que seja bem... Às vezes não é tão fácil assim como a gente... Porque hoje a gente ri. Mas naquele dia lá, eu disse que eu não ia ir de novo. Eu não vou mais isso aqui. Ela ficou braba. Eu fiquei brava. Ficou braba. Não vou mais. Eu disse, vamos de novo, Vanessa. Não, porque não. Eu achei que eu ia morrer. Sim. Daí quando parou, aí depois eu fui na outra, né? Porque eu sabia. Porque assim, eu precisava sentir meus pés seguros. Porque ali fica o pé balançando, né?
enfim, daí eu fui na outra e já comecei a sentir mais É. segurança. No E eu tanto, foi consegui. várias. E eu consegui abrir o olho, né? Porque na primeira vez eu não abri o olho. Daí é pior, né? Quando tu não olha, Não sabe o que tu tá não sabe o que acontecendo. tá acontecendo, daí a sensação é pior ainda. Isso aí, então, gente, muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Obrigado, Vanessa. Te agradecemos, a JF aqui agradece a tua presença aqui no nosso podcast. E a gente está com as portas abertas sempre que quiser vir aí nos visitar. É uma alegria receber. E eu quero deixar aqui as nossas câmeras à tua disposição para você dar algum recadinho para o nosso público, para você convidar a conhecer também o que é se interessar sobre terapia e o quão isso é importante na vida das pessoas. Sim. Fica à vontade. Conselho, né? Sim. Primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho. Claro que a gente vai compartilhando coisas para não deixar tão dificultoso de entender, né? Mas agradecer mesmo pela oportunidade, Shane. Obrigada pela oportunidade, pelas perguntas, que são muito importantes, né? Pra gente interagir. E, enfim, eu quero desejar todo sucesso para vocês. Obrigada. E dizer que, nossa, vocês já são muito abençoados. Amém. E para quem nos assistiu, né, eu quero dizer que se você quiser, se você tiver interesse em saber mais, em se aprofundar mais, sem julgamentos, sem algumas perguntas, se você quiser, eu fico disponível, pode entrar em contato com a JF, eles me passam o contato. Mas assim, não viva uma vida inteira inseguro. Existem momentos que a gente vai precisar tomar uma decisão. Então, por que não agora? Né? Por que não melhorar a vida agora, nesse momento? Então, se tiver disposta a querer melhorar, eu fico à disposição e estou sempre aberta a conversar, aberta a entender mais. Muito obrigada e fiquem com Deus. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Tchau. Até a próxima.